Olá, amigos e alunos. Hoje eu volto com mais uma aula de Direito Penal para o exame da OAB. Hoje nós vamos trabalhar com o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que está previsto no artigo 122 do Código Penal, que estabelece induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. A pena é reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. Eu já volto para tratar com vocês da importância de ter o legislador colocado resultados na pena deste crime. Então, 3 são as formas de praticar esse crime. 2 são formas morais e 1 material. Então, a primeira forma moral de praticar esse crime é o induzimento. Então, no induzimento, o agente faz nascer na cabeça da vítima a ideia e a vontade mórbida. Então, aqui, o sujeito passivo nem sequer cogitava a hipótese de eliminar a própria vida, sendo convencido pelo agente. Ok? A segunda forma moral é a instigação. Então, aqui, o agente ele reforça a vontade mórbida pré-existente na vítima. Então, aqui, a vítima já pensava em suicidar-se. E o agente vai reforçar essa ideia. É o que nós falamos, ele bota lenha na fogueira. E nós temos uma forma material de praticar esse crime, que é o auxílio. Então, prestando o agente uma efetiva assistência material à vítima. Então, ele vai, com a sua assistência material, facilitar a execução do suicídio. Ok? Quanto ao sujeito ativo, o crime do artigo 122 ele é crime comum. Ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Agora, quanto ao sujeito passivo, nós temos várias observações. Então, quem pode ser vítima do crime do artigo de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio? Então, a primeira observação, a vítima tem que ser capaz de discernimento. Por quê? Porque se ela for incapaz de discernimento, o crime não será o do artigo 122, mas sim será o crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. E a segunda observação, a vítima tem que ser certa, determinada. Então, as condutas de induzir ou instigar devem dirigir-se à vítima determinada, ou pelo menos a um grupo certo e determinado de pessoas. Porque se for dirigido à pessoa incerta, o fato é atípico. Então, como por exemplo, eu escrever um livro ou ter um blog ensinando como suicidar-se, neste caso, nós não temos o crime do artigo 122 do Código Penal. O auxílio, pessoal, o auxílio, ele deve ser sempre acessório. Então, o agente ele não pode intervir de forma direta nos atos executórios da morte da vítima, porque se ele participar diretamente dos atos executórios, ele não vai responder pelo crime do artigo 122, mas sim pelo crime de homicídio. Então, por exemplo, o agente ele empresta a corda para a vítima para que ela se suicide e posteriormente ele amarra a corda no pescoço e segura a corda para a vítima enforcar-se. Nesse caso, nós não teremos o crime do artigo 122, mas teremos o crime de homicídio. Agora, talvez o ponto mais importante em relação ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio é qual é o momento da consumação desse crime e se é possível a tentativa. Então, cuidado, pessoal, porque o induzir, o instigar ou o auxiliar ainda estão na fase de execução do crime. A consumação desse crime, ela ocorre com a morte ou a lesão corporal grave. E primeira observação, quando o Código Penal, nesse caso, fala em lesão grave, nós devemos considerar tanto a lesão grave como a lesão gravíssima. Então, a consumação desse crime ocorre com a ocorrência do resultado morte ou lesão corporal grave, considerando grave ou gravíssima. Então, vamos às hipóteses.
o agente induz a pessoa a se matar e ela morre. Nesse caso, o agente vai responder pelo artigo 122, consumado, com pena de 2 a 6 anos. Uma segunda hipótese, o agente induz a pessoa a se matar e ela tenta se matar, mas acaba resultando com uma lesão grave, grave ou gravíssima. Nós teremos o crime do artigo 122 consumado com a pena de 1 a 3 anos. Agora, talvez o ponto mais cobrado em concurso é a terceira hipótese. Então, o agente induz a pessoa a se matar, mas ela não morre e nem resulta com lesão corporal de natureza nem grave nem gravíssima. Então, por exemplo, ele resulta com uma lesão leve ou nem com lesão ele fica. Neste caso, o fato é atípico. Portanto, esse crime não admite tentativa, porque o que poderia configurar uma tentativa, que seria a segunda hipótese, foi elevada à consumação. Portanto, esse crime não admite a tentativa. Ok? O parágrafo único do artigo 122, ele estabelece causas de aumento de pena. Então, no inciso 1, vai dizer que a pena será aumentada se o crime é praticado por motivo egoístico. Então, por exemplo, eu induzir uma pessoa a suicidar-se para ficar com a herança dela. Então, neste caso, eu terei o aumento de pena. E o inciso 2 também vai dizer que a pena também será aumentada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. E a pergunta que vai surgir nesse momento é: e quem é o menor para que incida a causa de aumento de pena? Porque eu acabei de falar para vocês que a vítima tem que ser capaz de discernimento, porque senão eu tenho o crime de homicídio e não o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, o que prevalece, pessoal, é que a pessoa menor é aquela maior de 14 anos, mas menor de 18 anos. Utilizando por analogia o artigo 217-A do Código Penal, que estabelece o crime de estupro de vulnerável quando ocorre a relação sexual com pessoa menor de 14 anos. Então, vai falar a doutrina que se a pessoa menor de 14 anos não tem capacidade para consentir na relação sexual, também não teria capacidade para consentir sobre a sua própria vida. Então, se ela tem menos de 14 anos, o crime será o de homicídio. Se ela tem entre 14 anos até 18 anos incompletos, o crime será o do artigo 122, com a causa de aumento de pena. E se a pessoa é maior de 18 anos, será o crime do artigo 122, na modalidade simples do caput. Então, se vai aumentar a pena se a vítima for menor ou se tem, por qualquer causa, diminuída a sua resistência. Então, cuidado, pessoal. A sua resistência tem que estar diminuída, porque se ela estiver eliminada, será o crime de homicídio e não o do crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Então, exemplo de hipótese que a pessoa tem diminuída a sua resistência é no caso do enfermo e do ébrio. E por fim, pessoal, eu só gostaria de tratar com vocês, porque é muito cobrado em concursos e também no exame da OAB, é o chamado pacto de morte ou homicídio. Então, por exemplo, dois namorados resolvem fazer um suicídio a dois, escolhendo para tanto trancar-se em uma cozinha, abrindo a torneira do gás. Então, nós temos várias hipóteses nesse exemplo. Então, primeira hipótese, o namorado abre o dispositivo do gás, ele sobrevive e a namorada morre. Neste caso, pessoal, cuidado, porque como ele praticou o ato executório, lembra que eu falei que ele não pode praticar ato executório da morte da vítima? Então, neste caso, como ele praticou um ato executório ao abrir o dispositivo de gás, ele vai responder pelo crime de homicídio, ok? Uma segunda hipótese, o namorado abre o dispositivo, só que nesse caso ele morre e a sua namorada sobrevive. Neste caso, ela vai responder pelo crime do artigo 122, porque ou ela fez nascer na cabeça dele a ideia de suicidar-se, ou pelo menos ela
reforçou uma ideia pré-existente. E talvez a terceira hipótese é o caso mais cobrado, tanto em concurso como no exame da OAB. É o caso em que o namorado abre o dispositivo e ambos sobrevivem. Então, ele, no caso dele, como ele praticou o ato executório ao abrir o dispositivo e ela não morreu, ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio, porque ele iniciou a execução, só que o crime não se consumou por uma circunstância alheia à sua vontade. E agora, e ela? Por qual crime ela vai responder ou se vai responder por algum crime? Então, na primeira hipótese, se o namorado teve lesão corporal grave ou gravíssima, ela responde pelo crime do artigo 122. Agora, se ele não sofre nem lesão corporal grave, por exemplo, então ele ficou com uma lesão leve, ou nem mesmo ficou com lesão corporal, para ela o fato é atípico e ela não responderá por nada. Ok, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como isso já foi cobrado no exame da OAB. Então, num primeiro caso, agora em 2019, no exame de ordem unificado número 29, dizia: Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término do relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra, enquanto esta trabalhava, para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Eurico e sua irmã e uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança sobre como seria legal voar do 8º andar apenas com uma pequena toalha funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura advogado para esclarecimentos sobre as consequências jurídicas do ato. Considerando as informações narradas, sob o ponto de vista técnico, deverá o advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura. E, pessoal, a resposta correta era a letra D. Crime de homicídio na modalidade tentada. Por quê? Percebam que o Eurico tinha apenas 4 anos de idade, então ele era incapaz de discernimento. E como eu falei para vocês, a vítima no crime do artigo 122 tem que ser capaz de discernimento. E eu falei para vocês que prevalece hoje que menor de 14 anos é incapaz de discernimento e, neste caso, se o agente induzir ou instigar ele a suicidar-se, vai responder pelo crime de homicídio. Neste caso, como o Eurico não morreu, o crime era de homicídio na modalidade tentada. O outro caso, pessoal, caiu então em 2016, no exame de ordem unificado número 20. Vinícius, colega de faculdade de Beatriz, cansado de ver a amiga sofrer em razão das decepções amorosas, incentiva a mesma a cometer suicídio, dizendo que os homens de sua geração não pretendem ter relacionamento sério. Beatriz acolhe a sugestão e decide pular da janela do seu apartamento. Contudo, em razão da pequena altura, vem sofrer apenas lesões leves. É aqui que estava importante informação. Descobertos os fatos, Vinícius é denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio. O advogado de Vinícius, em suas alegações finais de primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, deve alegar como principal tese da defesa o reconhecimento da atipicidade da conduta. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que neste caso o crime só se consuma com a morte ou com a ocorrência de lesões corporais graves ou gravíssimas. E no caso de resultar apenas lesões leves ou nem ao menos resultar lesões na vítima, o fato é considerado atípico. Então a resposta correta era a letra D, o reconhecimento da atipicidade da conduta. E por fim, na questão que foi cobrada no exame em 2014, no exame unificado de número 13, Maria, jovem de 22 anos, após sucessivas desilusões, deseja dar cabo à própria vida. Com o fim de
desabafar, Maria resolve compartilhar sua situação com um amigo, Manuel. Sem saber o desejo dele, há muito, é vê-la morta. Manuel, então, ao perceber que poderia influenciar Maria, resolve instigá-la a matar-se. Tão logo se despede do amigo, a moça, influenciada pelas palavras deste, pula da janela do seu apartamento, mas a sua queda é amortecida por uma lona que abrigava uma barraca de feira. Em consequência, Maria sofre apenas escoriações no corpo e não chega a sofrer nenhuma fratura. Então percebam que aqui estava a informação importante. Ela apenas sofreu escoriações no corpo, o que seriam então lesões corporais leves. Então, considerando apenas os dados escritos, assinale a afirmativa correta. Então a resposta era que Manuel não possui responsabilidade jurídico-penal, pois Maria não sofreu nem lesão corporal de natureza grave. Então, como eu falei para vocês, reforçando então, o crime do artigo 122, ele vai se consumar quando ocorre a morte da vítima, ou então se ela sofre lesões corporais de natureza grave ou gravíssima. Como nesse caso, novamente, ela sofreu apenas lesões corporais de natureza leve, que era o caso apenas escoriações pelo corpo, o fato é considerado atípico. Ok, pessoal? Então, isso era o que eu tinha para tratar com vocês na aula de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações para que vocês possam receber as informações dos próximos vídeos que serão publicados. Bons estudos e um grande abraço!